Vamos falar do caráter, né? O lema do colégio é desenvolver inteligência e o caráter sempre. A ideia do caráter é as qualidades humanas que a gente vai adquirindo com a nossa vontade, com a nossa inteligência. A gente nasce com um temperamento, que são qualidades naturais, assim que a gente nasce. Esse temperamento ele é aperfeiçoado pelo caráter para formar a nossa personalidade. Então aqui eu dividi em vários itens, né? Tá vendo aqui a formação de critérios, o exercício da liberdade, os desafios, que são os desafios que todos nós temos, as virtudes humanas, a liderança e exemplos, né? Os exemplos dos 7 hábitos e da parte da confiança, que são exemplos da formação do caráter, assim, de uma maneira prática, tá bom? Então vamos começar então com os critérios. Os critérios são o modo que a gente enxerga as coisas, né? Conforme a gente enxerga, a gente age, conforme a gente age, a gente tem os resultados. Então, os critérios são a base de tudo. E como a gente não tem critérios, às vezes, bem formados, o ideal é a gente se aconselhar com pessoas idôneas. Pode ser os nossos pais, pode ser um profissional com relação a algum assunto. Por exemplo, vou construir minha casa, eu vou me aconselhar com um engenheiro. Da minha saúde, eu vou me aconselhar com um médico. E assim por diante. Então, a ideia é pedir conselhos, definir uma escala de valores, tá? Coloquei aqui uma escala de valores sim, que eu acho que é bem real, né? Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho. Depois essa ideia de ouvir, ler e pensar, OLP, né? Ouvir, ler e pensar. Comprometer-se com as coisas, aqui tem a ideia de um casal velhinho, né? Essa é uma ideia bonita de compromisso. E aqui tem um livro, Moral, a Arte de Viver, que fala um pouquinho dessa ideia de formação de critérios, os direitos, deveres, dificuldades, etc. Algumas coisas estão já explicitadas nesse mapinha mental. A segunda ideia é aquele dom da liberdade, que muita gente se acha vítima do mundo, né? Eu sou um coitado porque meu pai não sei das quantas. Não, nós temos uma série de circunstâncias que determinam a nossa vida, mas elas não determinam as nossas escolhas. Então é treinar com os condicionamentos que a gente tem, com os determinismos que a gente tem, a nossa liberdade. Aqui eu pus algumas ideias, né? Exercitar a liberdade, tomar decisões baseadas em princípios. Qual que é essa ideia? É decidir, não é, ó, tanto faz, o que você vai estudar? Não sei, né? Qual que é o seu horário? Depois eu vejo. Tomar decisões, definir horários, se comprometer com as coisas, né? Como a gente falou lá em cima, e exercitar essa liberdade. A gente vai se tornando cada vez mais livre, cada vez que a gente vai dominando a nossa capacidade de tomar decisões baseadas em princípios. Depois, a proatividade. A proatividade é a iniciativa e a responsabilidade. Aqui um casal jovem com bebê, né? Isso aqui requer iniciativa e responsabilidade, não é brincadeira, tá? E depois, as nossas escolhas, analisar as nossas escolhas, né? Você pode escolher o que você quiser da vida. Agora, faça escolhas que sejam boas no longo prazo. É muito bacana essa ideia, tá? Agora aqui, quais são os desafios que todos nós temos, tá? Primeiro é o egoísmo, é uma coisa que é um pouco natural do ser humano pensar em si. Agora, se ele pensar em si demais, ele se torna egoísta, né? Ele só enxerga o lado dele, isso é muito ruim. O egoísta não sabe amar, ele não sabe amar nem a si próprio. Por quê? Porque ele não quer o bem dele, ele quer o serviço dele, o prazer dele. Ele acaba ficando isolado. A preguiça que mata muitas coisas, muitas ideias, porque dá trabalho fazer, então a gente deixa para depois ou não faz. A mediocridade, que é se conformar com estar na média. A mídia, né? Hoje em dia fazendo tanto mal para as pessoas. A mídia, que está o símbolozinho da Globo. A pressão do grupo, né? E o ambiente. Tudo isso são desafios para a gente enfrentar, não são coisas que obrigam a gente a ser nada. A gente pode escolher, como eu falei aqui um pouquinho antes, com relação à liberdade. Depois eu coloquei aqui um resumo das virtudes, tá? Essas virtudes, tem um livrinho muito bacana, tá? Que é mais para crianças um pouco menores, mas serve para qualquer pessoa, serve bastante para a educação, que é esse aqui, ó. Enquanto Ainda é Tempo, do James Stenson. Ele é um educador americano e ele escreve sobre a formação
formação das crianças e dos jovens. E tem um capítulo que ele fala das virtudes. Então, as virtudes humanas básicas são a prudência, a fortaleza, a fortaleza, a temperança e a justiça. Aqui está como bom senso, né? Ter critérios, como a gente falou mais atrás ali, e ter prudência para tomar boas decisões. O autodomínio, que é a temperança, que está representado por uma pessoa que escolhe comer ou uma salada ou um hambúrguer super gostoso, mas que vai fazer super mal para a saúde, é o autodomínio. É uma coisa assim muito importante a partir dos 12, 13 anos que as pessoas têm aquela invasão de hormônios e começa a ficar meio desregrada para dormir, para comer, para comprar coisas, né, sobriedade, etc. Então, a virtude do autodomínio. A responsabilidade seria a justiça, né, a justiça de dar para cada um o que lhe é devido, está ligado à responsabilidade pessoal. A nossa habilidade de dar uma resposta ao mundo, tá? E depois a coragem, que é a virtude da fortaleza, né? Aqui tem um exemplo de um rapaz, né, que ele nasceu sem braço, sem perna, e ele hoje é um palestrante motivacional. Aqui está uma galera aqui de jovens, né, 3.000, 5.000, onde ele, numa das cenas, ele cai, né, apoia o livro na cabeça e levanta, né? Ele, aqui está o nome dele, Nick Yuvujik, uma coisa assim. É bonito, você pode pegar o nome dele, pode assistir uns vídeos dele na internet. O que que ele mostra, né? Que a gente tem que sempre ter a coragem de pegar as nossas circunstâncias e ver o que que a gente pode fazer. Ele se tornou um cara para dizer, olha, pare de reclamar da vida e vá fazer o que você tem que fazer. Pega os dons que você tem e faça com que eles rendam. Isso é o caráter. Depois as três virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade, que são infundidas por Deus à medida que a gente pede elas, né? São infundidas basicamente no batismo e depois elas são fortalecidas nas nossas orações, com os nossos atos de fé, de esperança e de caridade. Aqui está um resuminho de como é que se forma um hábito, né? É uma habilidade com desejo e com conhecimento. Então eu sei que aquilo é bom, eu desejo alcançar aquilo, trabalho aquilo e formo o hábito. À medida que eu vou praticando aquilo, vai ficando cada vez mais fácil eu praticá-lo. Então, a conquistar as virtudes, a gente está dominando o nosso caráter, tá? Uma consequência disso é a liderança. Não existe líder sem caráter, líder sem qualidades humanas, sem virtudes. Está tudo muito amarrado, tá? Então, aqui são algumas coisas para a gente ajudar os nossos filhos a desenvolver essa liderança. Primeiro, a formação da consciência, tá? Que ajude eles a enxergar o potencial e comuniquem a eles o potencial que eles têm. Eles podem achar que eles são os coitadinhos. A orientação está aqui, ó, Rapoverkan. Razões poderosas e verdadeiras conduzem à mudança. É a abreviação desse Rapoverkan. Por que que isso é importante? Porque se a pessoa não tem convicções daquilo, ela não vai acreditar naquilo, naquele objetivo que a gente está traçando, tá? Depois exigir muito em poucas coisas. Não é ficar exigindo qualquer porcariadazinha. Exigir muito em poucas coisas. Olha, exigir o estudo, exigir que faça bem feito o encargo familiar, etc. E aquela nova ideia não, antiga ideia da autoridade. Uma autoridade serviço, né? Uma autoridade que quer o bem. A gente vai se sacrificar, a gente vai na frente puxando, mas essa ideia, essa ave que vai na frente, ela gera um vácuo que facilita os que vêm atrás. Quando ela cansa, ela vai para trás. E aí a que está atrás vem para frente. E elas vão longe assim, né? Uma ajudando a outra. É a lição dos gansos, né? Desses gansos migratórios, tá? Essa é a ideia da autoridade. Ela vai na frente, respeitando o ritmo de cada um e, e, e dando exemplo, tá? Aqui tem uma foto também de uma pessoa que se droga, né? Como é que ela vai mudando. Isso aqui é um jeito de mostrar a consequência. Aqui um gordão que virou um magrinho, né? Isso são jeitos de mostrar a consequência das coisas, né? Desse rapoverto. Aqui está uma ideia de uma sequoia. A sequoia tem uma semente pequena, como as outras árvores, mas ela se torna uma árvore de 150 metros, gigantesca, etc. Depois, um exemplo disso tudo, né, do caráter, são
os 7 hábitos dos adolescentes altamente eficazes, ou das pessoas ou das crianças altamente eficazes, né? Age, não reage, tem objetivos em mente, faça primeiro o mais importante. Isso a gente já estudou, você já conhece. Quem não conhece, vale a pena ler esse livrinho aqui. Esse é um livro para adultos, esse é para crianças pequenas, e tem um para adolescentes. São os mesmos 7 hábitos, tá? É que é a renovação pessoal, né? Na parte do hábito 7, que é o afine o instrumento. E aqui um outro conceito muito bacana que é a confiança, a gente criar uma conta bancária emocional positiva, que é basicamente cumprir promessas, ser leal aos ausentes, dar feedback, pedir desculpas, ser cortês, ser educado. São 10 itens, mas pensar, fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem para a gente. Tá? Foi um vídeo meio rápido, mas o tema é profundo, mas essa é a ideia que a gente tem com relação à formação do caráter. Tá? Vale a pena vocês aprofundarem. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver melhor isso aqui. Menos um, pá, pá, pá. Aqui, tá? É um mapa mental bem denso, mas vocês entenderam, né? Formar critérios, exercitar a liberdade, enfrentar os desafios, adquirir virtudes humanas, viver a liderança, né, sob a orientação dos pais, que são os líderes da família, e viver aqui os 7 hábitos e a conta bancária emocional. A rapidez na confiança é a conta bancária emocional bem positiva.